Considera um carrinho que se move segundo uma trajetória retilínea coincidente com o eixo OX de um referencial unidimensional. Na figura encontra-se representado o gráfico da componente escalar, segundo esse eixo, da velocidade v do carrinho em função do tempo t, obtido em laboratório com um sistema de aquisição de dados. Calcula a distância percorrida pelo carrinho no intervalo de tempo 0,0-1,4 segundos. Apresente todas as etapas de resolução. Temos aqui um gráfico velocidade em função do tempo. Este gráfico resultou de uma atividade laboratorial. Estes valores obtiveram-se com um sistema de aquisição de dados e, portanto, cada ponto destes é um momento de aquisição de dados. Vamos analisar o movimento, portanto, caracterizar o movimento analisando o gráfico da velocidade em função do tempo. Quando temos um gráfico em função do tempo, nós sabemos de imediato que todos os valores de v acima do eixo dos tempos, portanto, todos os valores de v positivos, indicam que o móvel se deslocou no sentido positivo da trajetória. E claro que todos os valores abaixo do eixo dos tempos, sendo negativos, indicam que o móvel se deslocou no sentido negativo da trajetória. Inverteu o sentido do movimento nos pontos em que a velocidade é nula. Portanto, inverteu o sentido do movimento aqui neste instante e neste instante também inverteu o sentido do movimento. Aqui, como não temos mais história sobre o movimento, concluímos que o móvel parou, assim como também estava parado no início da experiência. Analisando este troço entre o instante 0 e o instante 3,2 segundos, nós verificamos que se traçássemos uma reta de ajuste a estes pontos experimentais, ela iria ia ter mais ou menos esta inclinação, ou seja, nós iríamos ver que haveria uma variação da velocidade proporcionalmente ao tempo que ia decorrendo. Portanto, v proporcional a t, sendo a constante de proporcionalidade, como sabemos, a aceleração do movimento. Portanto, há aqui um processo para determinar a aceleração média, ou neste caso a aceleração instantânea, entre o instante 0 e o instante 3,2 segundos. E nos outros também, mas como nos interessa aqui o intervalo de tempo 0,0-1,4, nós vamos concentrar a nossa atenção entre o instante 0 e o instante 1,4, que é aqui. Temos dois processos para resolver este problema. Um deles é através do conhecimento de que a área compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo do tempo é numericamente igual à distância percorrida. Por exemplo, para o nosso intervalo de tempo, esta área aqui, é numericamente igual à distância percorrida neste intervalo de tempo. Repare-se que no intervalo de tempo que estamos a considerar não houve inversão no sentido do movimento. E se tivesse havido, as áreas têm que ter um sinal algébrico, porque as que estão acima do eixo dos tempos terão um valor, por exemplo, positivo, e as que estão abaixo do eixo dos tempos terão um valor negativo. Depois a soma algébrica delas darão o deslocamento. No nosso caso, vamos então calcular a área para calcular a distância percorrida. Ora, a área, como sabemos, é a área deste triângulo. A área deste triângulo é base vezes a altura sobre 2, portanto temos aqui os valores substituídos, vamos fazer as contas e, portanto, a área é 0,28. 28 depende das unidades, portanto, poderá ser metros quadrados, centímetros quadrados, enfim. Mas também não nos interessam as unidades, porque aquilo que nós sabemos é que a distância percorrida é numericamente igual à área. Numericamente igual quer dizer que só é igual o valor numérico. As unidades, obviamente, que são diferentes. E, portanto, podemos concluir que a distância percorrida são 0,28 metros. Porquê? Porque vamos multiplicar 0,40 metros por segundo por 0,40 metros por segundo por 1,4 segundos. Portanto, ficamos unicamente com metros, neste caso, para calcular a distância percorrida. Um outro processo para resolver o problema seria
calcular o valor da aceleração. Ora, nós sabemos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, nós temos aqui um ΔV, que é para t igual a 0, V é igual a 0, mas para t igual a 1,4, V é igual a 0,40. Portanto, fazendo a substituição, VF menos VI é 0,40 menos 0,00 sobre TF, que é o instante final, ao que corresponde a velocidade 0,40 metros por segundo, menos o instante zero, que é 0,00. Só o zero, enfim, não tem importância. Fazendo as contas, nós encontramos o valor da aceleração, que é 0,286 metros por segundo quadrado. O movimento entre o instante 0 e o instante 1,4 e até mais é uniformemente acelerado. Portanto, podemos usar a lei das posições de movimento uniformemente acelerado para calcular a distância percorrida. Vamos fazer a substituição de valores, portanto, o meio de A, que está calculado aqui, vezes t ao quadrado. Portanto, fazendo as contas, encontramos x igual a 0,28 metros, ou seja, igual ao processo anterior. Portanto, dois métodos para a resolução deste problema que conduzem, portanto, à mesma solução.